Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar sobre a língua portuguesa no terceiro ano do ensino fundamental. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga, dou aula no estado de Minas Gerais há mais de 12 anos. E eu estudei muito o BNCC para entender o que é que as crianças têm que saber e principalmente como, de forma prática, nós vamos consolidar as habilidades propostas pela BNCC lá na nossa sala de aula com as nossas crianças, de forma prática, objetiva. Hoje, eu consigo dividir o que eu estudei com vocês através do curso de BNCC, que o link está aqui embaixo. Lá no link a gente tem Planner, para você pegar o que você aprende e aplicar imediatamente na sua sala de aula. Lá, nas nossas aulas, nós temos planos de aula passo a passo, projetos, sequência didática, oficina de leitura, molde de mural. E a gente tem também um grupo exclusivo de WhatsApp, onde a gente troca ideias, as colegas compartilham, né, atividades e tudo mais, e onde eu posso tirar as suas dúvidas. Bom, eu não vou ler todas as habilidades de língua portuguesa, porque isso não faz sentido, isso é uma coisa que a gente tem que fazer num momento de estudo. Lá no curso a gente faz um pouco mais, né, dessa leitura, mas aqui não faz sentido eu ficar lendo, eu vou me estender demais. Então, eu vou falar o seguinte: a principal diferença das habilidades do terceiro ano para os anos anteriores é que lá no campo de atuação, análise linguística e semiótica, no primeiro e no segundo ano nós tratamos da alfabetização. Então a criança vai entender o princípio alfabético das letras, a relação de grafema e fonema, e vai ler globalmente, e vai ler globalmente palavras que ele já conhece, vai entender o princípio alfabético, que juntando ali, né, grafema e fonema, a gente forma palavras e tudo mais. A partir do terceiro ano, né, terceiro, quarto e quinto, a partir daí, a análise linguística e semiótica, ela vai tratar da ortografização. Então, por exemplo, aqui, um dos objetos de conhecimento da análise linguística e semiótica, lá, né, na prática que é a prática de linguagem, lá na língua portuguesa, a gente tem, por exemplo, na construção do sistema alfabético e da ortografia, a gente tem habilidades como, por exemplo, a habilidade número 1. Tá? A gente, né, lendo o código alfanumérico aqui, ensino fundamental, terceiro ano, língua portuguesa, número 1. Ler e escrever palavras com correspondências regulares, contextuais, entre grafema e fonema. C, Q, G, IGU, RRR, SSS, O e não U, E e não I, sílaba átona no final da palavra e com marcas de nasalidade, tio, M. O que isso quer dizer? A partir do terceiro ano, a gente acredita que as nossas crianças já estarão alfabetizadas e agora é hora da ortografização. Como assim? Ela já escreve? Escreve, mas até então a gente dá uma ignorada nos erros ou vai construindo aos poucos, mas agora é hora de corrigir esses erros, de ensinar para a criança onde é que é RR, SS, que no final da palavra, né, numa sílaba átona, a gente não tem o U, a gente tem o O, mesmo que o som pareça com U. Então, por exemplo, aquela diferença entre o animal tatu e o sentido do tato, que a única diferença é o O no final ou o U no final, porque o tatu é tônico e o tato é átono, então vai ser um O em vez de um U. E assim a gente vai trabalhar essas habilidades que vão cuidar da ortografia. A criança que então está alfabetizada e nós vamos tratar de corrigir esses errinhos que eles cometem quando começam a escrever, que a gente considera até naturais, que a gente nem fica corrigindo muito, aí a gente vai começar a trabalhar isto
para as crianças escreverem corretamente. Isso no terceiro, porque lá no final do quinto a gente espera que elas já escrevam corretamente. Então a gente vai observar regularidades e tudo mais. São muitas as habilidades, a gente vai falar do LH, NH, CH, memorizar grafias de uso frequente. É interessante que a BNCC, ela toma esse cuidado de não privilegiar um método só, de não indicar com muita força uma coisa só e de não eliminar certas coisas que a gente acreditava que tinha entrado em desuso. Olha que interessante, ao mesmo tempo que ela propõe a reflexão, a análise, a percepção da regularidade, ela também propõe memorizar a grafia de palavras de uso frequente, nas quais as relações grafema e fonema são irregulares, com H inicial, que não representa fonema. Então, assim, ao mesmo tempo que ela propõe uma reflexão, entender por que escreve daquele jeito e tal, ela também propõe a memorização. Da mesma forma, lá atrás, nos primeiros anos, na alfabetização, ela propõe a relação grafema e fonema para a criança entender o princípio alfabético, mas ela também propõe ler globalmente palavras de uso frequente, ou seja, como se a criança decorasse mesmo aquelas palavras. E aí, é isso. A principal diferença da língua portuguesa no terceiro ano em relação aos anos anteriores é que a gente para de trabalhar a alfabetização, porque a gente acredita que as crianças já devem estar alfabetizadas, e começa a ortografização, ou seja, a escrita correta, as irregularidades, as dificuldades, a gente começa a trabalhar com as crianças. Quanto a gênero textual, leitura, produção de texto, eu aconselho que você faça aquilo que está proposto nas aulas, nos módulos de plano de aula. Aquele plano de aula estruturado daquela maneira, partindo de uma experiência e indo para os registros, para a formalização, ele não é para ser uma coisa extraordinária, ele é para ser uma coisa ordinária. Use lá na sua sala de aula de maneira frequente. Vamos trabalhar uma nova habilidade, às vezes a gente trabalha mais de uma, né? A gente associa algumas, por exemplo, de práticas de linguagem, de campo de atuação diferentes. Então a gente pega uma coisa da leitura, uma coisa da análise linguística e semiótica e vai trabalhar tudo ali num dia só, um pouquinho de cada um, mas faça daquela maneira que está proposto lá, que dá muito certo. E torne isso um hábito, faça isso com frequência. Use sempre aquele plano de aula, porque assim você não se perde, né? Nem ficando lúdico demais, nem ficando tradicional demais. Você passa por tudo que precisa e assim a gente consolida as habilidades. Então, era isso foi isso que eu achei significativo, que eu achei importante falar sobre a língua portuguesa no terceiro ano. Tenha a BNCC em mãos, porque, como eu já disse, como eu digo no curso, como eu digo no canal, não é um documento que a gente vai decorar. Depois de muitos anos de uso, algumas habilidades a gente vai saber de cor, o número e onde é que está e o que é, mas a gente não precisa decorar a BNCC, a gente precisa compreender, tê-la em mãos para consultar toda vez que precisar e compreendê-la, entender como é que ela vai funcionar, entender como é que a gente vai consolidar as habilidades. Eu espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha dado alguma luz no que você me perguntou. Um grande beijo, se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima!